Olá, boa noite, tudo bem com você? Hoje a gente vai estudar um pouquinho da Bíblia juntos. Eu espero que essa mensagem breve seja edificante para a sua vida. Hoje nós vamos conversar a respeito de outra disciplina espiritual, ou seja, outro ensinamento que Jesus traz para nós e que nos ensina como viver melhor a vida que o nosso Deus nos deu. Mas antes de fazermos o estudo, vamos orar e pedir a ajuda de Deus para compreendermos melhor a palavra dele. Senhor Jesus, nos abençoe nesse momento, ilumina a nossa mente e o nosso coração, desperta o nosso pensamento para que possamos ser orientados e guiados pelo Teu Santo Espírito e assim possamos aprender mais de Ti. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema do nosso estudo vai ser simplicidade. Pensa comigo, nesse tempo de quarentena você provavelmente ficou muito mais tempo na sua casa e você provavelmente foi privado de diversas coisas que faziam parte da sua rotina comum. Não só coisas como ir ao trabalho ou como sair. Muitas vezes quando a gente fica em casa, nesse período de quarentena, a gente percebe como a gente consegue viver com menos coisas do que a gente estava acostumado antes. Como a gente consegue viver com menos distração ou comprando menos coisas, sem ir tanto ao shopping ou a alguma loja. E aí a gente percebe que a vida simples tem a sua beleza. A gente pode viver com menos do que a gente imaginava ser o essencial. Nesse tempo de quarentena a gente aprende novamente a entender aquilo que é realmente vital para a nossa vida. Mas veja que a Bíblia já vem dizendo isso para nós há muito tempo. A Bíblia já vem dizendo para nós o perigo de cobiçarmos coisas em excesso, de termos uma vida insatisfeita, querendo sempre mais. E é por isso que Jesus e tantos outros autores bíblicos falam para nós a respeito da simplicidade e como isso é uma virtude que Deus nos ensina. Um versículo muito interessante se encontra em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eu trouxe para nós aqui a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, porque ela é muito legal para a gente, ela traz uma linguagem muito simples nesse versículo. Na tradução da NTLH, o versículo fica assim: Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo. Você já parou para pensar se a vida é realmente assim? Será que a vida é simples? Será que Deus nos fez simples e diretos, nos fez retos e nós entortamos tudo, nós complicamos tudo? Eclesiastes chama a gente para pensar sobre isso. Em diversos momentos, o autor de Eclesiastes fala que tudo nessa vida parece ser vaidade, como correr atrás do vento. A gente sempre quer mais, está sempre correndo e a gente nunca alcança. Então como a gente pode experimentar um coração satisfeito, um coração que não fique inquieto constantemente, querendo mais, sempre com sede? Como a gente pode, de uma vez por todas, experimentar a liberdade de ter uma vida simples? É isso que nós vamos estudar brevemente nessa noite. A simplicidade é um caminho para a liberdade. A simplicidade é um presente de Deus para nós. Veja que interessante, muitas vezes quando nós vamos aprender algo, nós já nos preocupamos em o que devemos fazer. Nossa primeira preocupação é assim: tá bom, a vida é simples, o que eu tenho que fazer para ter essa vida simples? Quais são as atividades? Eu tenho que doar todas as minhas coisas? Eu tenho que cortar o meu cartão de crédito? Eu tenho que fechar minha conta no banco e distribuir meu dinheiro para todo mundo? O que é uma vida simples? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia nos mostra que não se trata daquilo que a gente tem que fazer, mas se trata daquilo que passa dentro do nosso coração. Não adianta a gente simplesmente mudar a parte exterior, a parte das coisas que nós fazemos, se o nosso coração permanecer intacto. O Evangelho é diferente, o Evangelho vem para agir no nosso coração e transformando o nosso coração, as evidências disso se revelam nos nossos atos. Então, primeiramente, não se trata do que você deve fazer no exterior, mas se trata daquilo que deve ser transformado no seu coração. Quais são os vícios do nosso coração que fazem com que ele fique constantemente sedento, faminto e insatisfeito? Por que a gente não pode se contentar com o que nós temos, ou sermos felizes com o que temos nesse momento?
Porque a gente está sempre insatisfeito e reclamando, querendo um pouco mais. Isso é um sintoma de algo do nosso coração. Não é um sintoma simplesmente dos nossos hábitos, dos nossos meios de viver. O que eu quero dizer das formas como a gente põe em prática. Se trata de um coração que está fragmentado. O nosso coração está em pedaços. Cada parte do nosso coração aponta para uma direção diferente. Parte do nosso coração acredita que nós vamos estar satisfeitos quando nós encontrarmos o amor da nossa vida. Então, se a gente casar, vai estar tudo certo. Parte do nosso coração acredita que a nossa vida vai estar perfeita e feliz quando nós conseguirmos um bom trabalho e tivermos o melhor cargo nesse trabalho. Parte do nosso coração acredita que nós vamos ser extremamente felizes quando comprarmos um carro novo. Outra parte do nosso coração acredita que seja uma viagem. E cada parte do nosso coração briga com as outras partes para a gente saber, então, como que a gente vive feliz. Dessa forma, o nosso coração está sempre insatisfeito, porque quando a gente satisfaz um fragmento do coração, o outro fragmento começa a gritar e pedindo prioridade. O nosso coração é uma guerra de desejos e idolatrias. O nosso coração é inquieto, porque ele não sabe o que pode satisfazê-lo verdadeiramente. Ele tenta desesperadamente, aponta para todos os lados e se esquece que a verdadeira satisfação vem de um só lugar. Nós precisamos entender, então, que para ter uma vida simples, uma vida satisfeita com o que nós temos, uma vida que busca novos ares, mas sem desespero, mas tendo sempre a paz na caminhada, quando o nosso coração busca a satisfação primeira, mais profunda e verdadeira no único e verdadeiro Deus. Só quando Ele é a fonte do nosso ser, quando Ele é aquilo que cola todas as partes, transforma e renova e nos dá um coração novo, somente aí nós podemos experimentar uma nova vida. Sem Deus, nós vamos ser escravos dos desejos, escravos das tendências da moda, escravos da insatisfação. Mas Deus vem para juntar as peças no nosso coração e mostrar quais são as verdadeiras prioridades. O nosso coração é como um labirinto que nem a gente consegue navegar por ele direito, nem a gente sabe os caminhos. Ele é tão profundo, ele é tão denso, tão complicado, que apenas aquele que criou o nosso coração serve como base sólida para a gente viver. Somente Deus pode conduzir o nosso coração à verdadeira satisfação. Somente Deus pode nos ensinar a ter prazer e alegria na simplicidade, sem sermos escravos de tantos desejos, de tantas ofertas e promoções que a vida pode oferecer. Só Deus é o centro perfeito que nos satisfaz totalmente e que nos ajuda a não ter mais uma vida fragmentada, mas um coração que se direciona para Ele e assim consegue viver em harmonia. E é difícil a gente entender isso muitas vezes, porque nós precisamos parar de olhar para o lado, porque a gente olha para o lado e a gente pensa, mas todo mundo vive assim, todo mundo quer sempre mais, a gente vive na sociedade do consumismo. Se eu compro uma roupa hoje, amanhã essa roupa não vai estar tão legal, eu preciso usar uma roupa diferente a cada vez que eu saio, preciso de uma roupa mais estilosa, um tênis mais bonito, o carro do ano, e assim a gente vai a cada dia mais querendo mais. A gente nunca para pensar o que eu tenho hoje está bom. O que eu tenho hoje é algo que me satisfaz. Mas pense que se conformar ou viver de acordo com uma sociedade doente, significa que você também está adoecendo. Quando nós buscamos a Deus e nos colocamos diante dele, nós recebemos dele a cura para a nossa alma e para o nosso coração. Lá no 10º mandamento, nos 10 mandamentos que Moisés traz para o povo de Israel, o 10º mandamento é a respeito da cobiça. Diz, não cobiçarás. E Francis Schaeffer diz para nós algo interessante a respeito desse mandamento, porque ele nos faz perceber que antes de quebrarmos qualquer um dos outros mandamentos, a gente já está quebrando o mandamento da cobiça. Porque o mandamento contra a cobiça, digamos assim, o mandamento contra a cobiça é um mandamento que fala a respeito do nosso interior.
Quando nós cobiçamos ou desejamos algo que não temos, a gente deseja e pensa nisso, imagina isso, planeja e sonha no nosso coração. Dessa forma, a simplicidade mostra para nós a doença que está no nosso coração, que constantemente cobiça. Jesus diz para a gente, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13, que nós não podemos servir a dois senhores. O que ele está dizendo? Nós não podemos servir a Deus e não podemos servir a Mamon, ou não podemos servir as riquezas, mas nós devemos colocar o nosso coração em Deus, porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Talvez você não tenha parado para pensar onde está o seu coração. Se você não sabe o que você ama de verdade, ou onde você tem investido o seu coração, para pensar nas coisas que são mais preciosas para você. Porque as coisas mais preciosas para o nosso coração mostram onde nós colocamos ele, onde nós investimos o nosso coração, o nosso esforço, a nossa vida. E a cobiça faz com que a gente invista o nosso coração em tantas coisas, que ele fica cada vez mais dividido e perdido. A simplicidade nos reorienta. A simplicidade fala para nós, coloque o seu coração em Deus, porque as coisas do mundo não podem te satisfazer. Não importa o quanto você trabalha, o quanto você conquiste, nada disso vai ser suficiente, porque o nosso coração tem um vazio que só Deus pode satisfazer e preencher. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a Bíblia diz assim para nós: contentem-se com o que vocês têm. Sejam contentes, satisfeitos com aquilo que vocês têm, porque Deus diz, Deus promete, Deus firma o compromisso conosco na palavra dele, onde ele diz: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Nós podemos ficar contentes com o que temos, porque Deus a cada dia está do nosso lado, cuidando de nós, nos dando aquilo que precisamos. Quando a gente se torna insatisfeito com aquilo que Deus nos dá, a gente passa a confiar em outras coisas para nos satisfazer. A gente diz para Deus assim: Deus, não está sendo suficiente, você está me dando muito pouco, eu vou ter que buscar lá fora. Quando na verdade nós deveríamos trazer todos os nossos desejos para Deus e dizer: Deus, eu desejo isso, isso e isso. Esses desejos são saudáveis? São realmente necessários, úteis para a minha vida? Vão trazer desenvolvimento? Ou eles são só outras coisas, outras compras que eu vou fazer e depois não vou usar para nada? Coloque o seu coração diante de Deus e procure saber quais são os motivos da sua insatisfação, porque a insatisfação aponta para uma falta de confiança. A Bíblia diz no Salmo 23, um versículo muito famoso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Isso significa que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E se eu acho que eu preciso, eu coloco em oração diante de Deus, porque eu confio que se eu realmente preciso, Ele vai abrir as portas para eu conseguir. Esse é o segredo da simplicidade na vida. Colocar o coração em Deus e se satisfazer nele. Não é um voto de pobreza. Não significa vender tudo que você tem e viver com nada. Não, significa usar bem aquilo que Deus te deu. Não é desconfiar de Deus, mas confiar que Deus a cada dia é um Deus que provê, um Deus que sempre proverá a provisão adequada, aquele que vai dar o que precisamos. Quando nós temos isso no coração, a vida simples, essa simplicidade nos encaminha para a alegria de termos a graciosa mão de Deus dando tudo o que precisamos, nos dando a força para trabalhar e conseguir o nosso salário suado, nos dando a força para enfrentar os dias difíceis, nos dando a provisão para pagarmos talvez uma coisa inesperada. Às vezes quebra alguma coisa na sua casa, quebrou a geladeira, você pensa: meu Deus, vou ficar sem geladeira. Não, Deus proverá, Deus provê a força no trabalho, Deus provê as portas no dia a dia, porque Ele a cada dia, em tudo que nós precisamos, tem cuidado de nós. Esse é o nosso Deus. Deus nos faz desfrutar dessa vida sem sermos dominados pelas coisas, sem sermos dominados por desejos que querem, na verdade, tirar tudo do nosso coração, nos deixar exaustos. Já parou para pensar nas desgraças de uma vida insatisfeita? Quando a gente vive insatisfeito, a gente desconta isso nos nossos desejos ou nas compras. Um exemplo só:
Nas compras, você vai comprando coisas, comprando o que não precisa, comprando com o dinheiro que você não tem, fazendo contas cada vez mais altas, estourando seu cartão de crédito e você é um escravo das contas depois. Você vive no desespero de olhar para o mês que vem, sabendo que você não vai conseguir pagar os seus boletos. Mas você está nessa situação não por algo que você realmente precisava, mas é porque o seu coração insatisfeito te fez comprar aquilo que você não precisava pelos motivos errados, e a insatisfação dominou seu coração. Quando nós olhamos para Deus, é o oposto. Deus nos leva e nos conduz para conquistarmos aquilo que precisamos, pela graça dele, não pelo nosso próprio esforço, mas porque ele tem cuidado de nós. Veja um trecho interessante de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, um trecho clássico a respeito disso. Jesus diz: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ao invés de buscar satisfazer esses desejos tão loucos e insaciáveis, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tem um trecho muito interessante que Søren Kierkegaard escreve a respeito desse trecho bíblico. Søren Kierkegaard conta pra gente um comentário, uma questão a respeito disso. Quando a gente lê esse texto, então, eu devo então distribuir meu dinheiro aos pobres? Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu leio esse texto, então eu devo sair por aí pregando o evangelho pelo mundo? Não. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em certo sentido, não é nada que devo fazer. A resposta é nada. Tornar-se nada diante de Deus, aprender a permanecer em silêncio. Nesse silêncio está o início, ou seja, buscar primeiro o reino de Deus. O que ele está dizendo para a gente não é o que você tem que fazer, é o que você tem que deixar de fazer, é sentar-se em silêncio diante de Deus e aprender com Ele como viver. Não é fazer coisas para Deus, é diferente de falar, então tá bom, Deus está falando isso, então eu vou fazer algo, eu tenho que agir. Não, é sossegar a alma, é aquietar o coração e ficar em silêncio diante de Deus. Não é oferecer sacrifícios para Deus nesse momento, mas colocar o seu coração na escolinha de Jesus. Ficar em silêncio e ouvir o que Ele tem para ensinar. Francis Schaeffer usa um termo muito interessante a respeito disso. Ele fala a respeito das mãos vazias da fé. Quando nós nos achegamos diante de Deus, nós não temos nada para oferecer para Ele, nada que possa falar para Deus, eu sou uma pessoa boa, me retribua. Jamais, nós só temos mãos vazias, e essas mãos vazias simbolizam dizer para Deus, eu não tenho nada, eu sou um pecador, eu preciso me arrepender diante de Ti, mas eu estendo as minhas mãos para receber da Tua graça. Não é o que eu faço, Deus, mas é receber aquilo que o Senhor faz por mim. É nos colocarmos passivamente, quietamente diante de Deus, antes de fazer qualquer coisa. Porque a gente precisa se aquietar e aprender com Ele, para então poder colocar em prática. Não é a respeito do que você faz, mas é a respeito de estender as mãos e receber a graça de Deus. A graça transformadora que toca no nosso coração, e a partir de então, o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, frutificam através da nossa vida. Não é sobre o que você faz,
mas é sobre esperar em Deus, receber dele, para então ver a sua vida sendo moldada e transformada. E aí então você participa, colocando em prática aquilo que você recebeu. Isso muda o coração, porque nós precisamos conhecer a Deus antes de fazer as coisas. Isso muda o nosso interior para que a gente possa viver uma vida simples, porque primeiro nós recebemos de Deus tudo o que precisamos, para então estarmos satisfeitos com a vida. O coração transformado não se ilude com as promessas do mundo, mas ele está plenamente satisfeito em Deus. Diante de tudo isso, que eu posso dizer para você é que tudo que nós temos é uma dádiva de Deus. Todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós são pela graça, são um presente maravilhoso, e a gente precisa entender assim, para sermos gratos e satisfeitos. Deus cuida de tudo que é nosso, porque foi Ele que nos deu. E se Ele tirar, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por isso não se preocupe tanto, não ame as coisas, não ame seu carro, não ame seu celular, seu computador, sua TV, sua casa. Não ame suas roupas, não ame seu tênis, seu sapato, não ame as viagens, não ame os colares, não ame suas joias, seus relógios. Não ame as coisas. Seja grato a Deus, porque Ele te deu tudo isso. E se Ele tirar, seja grato a Deus, porque no muito e no pouco Ele permanece fiel, dando tudo o que nós precisamos para crescer e nos desenvolver e sermos mais parecidos com Cristo. Lembre-se que tudo é presente dEle e que tudo é dEle e Ele cuida de tudo conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Além disso, use o que você tem para servir ao próximo. Lembrando que é tudo de Deus, então ofereça para Deus, servindo aos que precisam. E se você tem problemas com o consumismo, lembre-se de tudo isso e acrescente uma coisinha na sua lista. Tenha sabedoria nas suas compras. Compre porque é útil, compre porque você realmente precisa. Ore antes de comprar. O dinheiro que nós temos, o salário que nós recebemos, também é uma dádiva de Deus. Use com sabedoria. Glorifique a Deus através dessas coisas. Bom, eu espero que tenha sido útil para você esse estudo. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, mandar uma mensagem para mim. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo também, se você puder, por favor. Então vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, obrigado pelo Teu amor e obrigado porque o Senhor nos dá o prazer de viver uma vida simples para a Tua honra e glória, Pai. Que nós possamos Te louvar e Te adorar e sermos eternamente gratos e satisfeitos em Ti, para que a nossa vida não seja escrava de desejos ou de outras coisas, mas que nós sejamos filhos amados de Deus e no Teu amor possamos estar satisfeitos e felizes. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.